Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma amiga que é a Nádia. A Nádia é uma gaúcha. Mineruça. Hã? Mineruça. Mineruxa, exatamente. Eu conheci ela lá no Sul, há muito tempo atrás, não vou falar quando, né? Porque não podemos falar sobre idade, mas a Nádia tem uma grande experiência já no mercado de cobrança. Participei num evento semana passada com ela, tive o prazer de fazer a mediação dela e de uma outra amiga, e aí ela me contou uma situação que eu falei, putz, não dá, temos que fazer um tabelando, porque você precisa contar isso para todo mundo. Nádia, queria te agradecer imensamente de estar aqui hoje comigo, e aí para você contar um pouquinho para a gente a tua história aí de cobrança, né? Não sou só eu que tenho história de cobrança, todo mundo tem. Conta um pouquinho desde quando que você está nesse mercado, o que você está fazendo, e aí eu te faço essa pergunta sobre esse assunto super novo aí. Combinado. Bem, primeiro, muito obrigada, Edu. Para mim é um prazer imenso estar aqui contigo. Prazer é meu. Uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu comecei na cobrança, enfim, se eu estou aqui hoje, grande parte eu devo a todos os ensinamentos teus, e você vem me acompanhando ao longo da minha trajetória desde o início, acho que a gente sempre esteve conectado. E aí já são quase 15 anos em cobrança, passando por cartões, varejo, indústria, educação, saúde, fintech, enfim, a telecom também. Então, enfim, já presenciei, já vivenciei cobrança e inadimplência em diversos segmentos, né? Atualmente trabalho numa fintech, sou apaixonada por esse segmento. E atualmente eu estou estudando economia comportamental. Eu acho que isso Não. tem mudado muito o meu mindset. Eu acho que é um pouquinho daquilo que a gente vai conversar aqui hoje. A cobrança, ela precisa de inovação, ela precisa de que a gente seja disruptivo e comece a testar coisas diferentes. A gente não pode esquecer que a gente está falando com pessoas do outro lado, né, que possuem vieses, modelos mentais. Então, é um pouquinho daquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Muito legal. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre o assunto que a gente falou, né? A gente estava conversando e a Nádia falou, pô, hoje em dia a gente está questionando, inclusive, aquela pergunta, que é, inclusive, uma pergunta que eu listei como é a pergunta imprescindível que você tem que fazer para o cliente, né? Que é qual é o motivo do não pagamento, né? E a Nádia me deu um start sobre um novo ponto, né? Aparentemente, faz todo sentido eu perguntar para um cliente que tem um atraso recente, né? Qual o motivo do não pagamento? Porque dentro disso pode ter até eu esqueci. Pronto, acabei de te lembrar, então pronto, não temos mais problema. Porém, quando é um cliente mais avançado, a Nádia me trouxe um ponto aqui bem interessante. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que vocês estão trabalhando e o que vocês têm percebido já de retorno desse ponto. Bacana. Só resgatando, né, Thambi, a pergunta, qual o motivo da inadimplência faz total sentido para atrasos curtos? Primeiro, o lembrete para aquele cliente esquecido, né? A gente também consegue capturar eventuais gaps no processo, né? Então, você consegue pegar e corrigir qualquer coisa que esteja fora do trilho, impactando na adimplência, principalmente com envios de meios de pagamento, lembretes, reminders, etc. Mas quando o atraso ele vai ficando longo, o que eu vou fazer com a resposta? Imagina um cliente que está há 6 meses em atraso. O motivo da inadimplência ficou lá no passado. E eu não consigo mudar aquilo. Então, faz mais sentido eu entender se é um cliente que está entrando em contato comigo através de um canal receptivo, por que você quer regularizar o seu débito hoje? Veja bem, a partir do momento que você começa a entender os motivadores, você consegue propor soluções
mais vantajosas, inclusive, para você, como empresa. Porque, vamos lá, uma pessoa que disse, olha, eu consegui um emprego, então agora eu estou pagando as minhas dívidas. Ela não precisa necessariamente de um desconto. Uma pessoa que fala, olha, eu preciso limpar o meu nome, eu estou protestada, eu tenho um apartamento para vender. É duro, mas ela está amarrada. Ou ela paga, ou ela não faz o negócio dela, né? Então, até que ponto você precisa dar descontos tão grandes? A pessoa que falar, olha, eu sou uma pessoa honesta e eu não consigo conviver com a inadimplência. Os meus pais me ensinaram que é feio dever. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero limpar meu nome. Esta pessoa talvez precise de um desconto, né? Tem Então, gente assim, né? né? Claro que tem. Assim, entender qual é o motivo faz sentido. E quando você entra em contato, quando o cliente não está te procurando, em teoria, ele não quer pagar. Mas você pode questionar o que te motivaria a regularizar esse débito hoje? Qual seria o estímulo? É muito complexo a gente perguntar isso para o cliente, Tambelini. Eu estou discutindo muito com a equipe como que a gente faz isso, porque o cliente acha que você quer conversar e que você está louco, né? Então, imagina, Exato. parece que um bate-papo, né? Mas aí é o ponto, que aí eu acho que você falou em a gente tem que pensar fora da caixa, mudar a forma que a gente encara a cobrança. Esse vídeo vai para o ar aí essa semana, mas a gente acabou de fazer um podcast, né, que é o Credcast, e eu estava no final falando um pouco disso, né, que se a gente que é de cobrança não levantar a bandeira no sentido de eu preciso que as pessoas entendam. Primeira coisa, cobrança é um nome feio, ninguém gosta, né? Não. Cara, eu vou falar recuperação. Eu preciso entender que recuperação não é para encher o saco do cara, não é para irritar ele, não é para ligar até ele se encher e pagar, é para ajudar, é para conversar. E aí você fala isso, pô, começo a questionar o cliente, o cara acha estranho, né, cara, o que esse cara está querendo da minha vida? Né? Porque ele está acostumado a ser metralhado, a ter aquele script lá. Olha, senhor, o senhor está com a parcela que venceu no dia 10 de 300 e não sei quanto. Cara, meu, isso tudo ele já sabe. Se eu chegar e falar, cara, eu estou ligando para você, você é meu cliente, queria entender aí o que eu posso te ajudar. Não é mais bonito ouvir isso? Quando não te abre o coração quando você. Não, com toda certeza, tá, Edu? É muito engraçado. Eu tive uma operação uma vez que, ao final das ligações, a gente possibilitava que o cliente desse uma nota, né, e deixasse gravado um recadinho pro negociador, pro atendente, que apoiou ele na regularização dos débitos. E teve uma vez que eu escutei um recadinho, foi tão bonito, ele falava, nossa, empresa, parabéns pela fulana de tal, ela é ótima, que bom que vocês têm ela como funcionária. O cliente ele está num momento difícil e ele precisa de ajuda, né? No final das contas, é uma negociação que tem uma ponta fraca, né? Que é o cliente. Né? As organizações são grandes, óbvio, se a inadimplência estiver controlada dentro das organizações, quem está na vantagem, de fato, é a organização, é ela que define, né? Sim, E o brasileiro ele já aprendeu a conviver com a inadimplência, ele sabe quais são os impactos. Eu acho que dos últimos tempos para cá ele tem alternativas, né? Então, antigamente o teu cartão de crédito ficava bloqueado se você estivesse com alguma pendência. Hoje em dia não mais. Você não não, conseguia e quando crédito você no fazia mercado. um acordo no cartão, o cartão ficava bloqueado. Hoje em dia Ficava. você faz um parcelamento, ele está livre. Por É. quê? Porque a empresa lá do cartão pensa, meu, se eu bloquear, o cara vai usar outro. Aí ele não volta a usar o meu. É duro. E assim, ele consegue comprar, ele consegue, em algumas fintechs, conseguir crédito, então ele aprendeu a conviver, né? A gente tem que se colocar no papel de conselheiro, né? A gente tem que dialogar, a gente tem que escutar os motivadores,
justamente para pegar e fazer a condição correta para o cliente certo. Eu acho que é um pouco de sair do tradicional e tentar fazer algo mais tailor-made. Eu brinco, é que nem precificação de passagem aérea. O dia que eu conseguir fazer isso, né, dentro da estrutura, eu acho que eu vou ter atingido o estágio da arte, né? Onde a gente olha qual é o desconto na hora do dia para determinado cliente por tais motivos para regularização. Enfim, é difícil fazer isso com toda certeza. Principalmente quando a gente fala de operações que têm atendentes, né, que não sejam digitais. Sim. Por quê? As pessoas que estão do outro lado, elas têm vieses, elas têm convicções, elas fazem ofertas baseadas nas experiências próprias. Então, toda essa questão de como que a gente vai abordar, como que a gente vai treinar a equipe, isso é o mais difícil. E o cliente ser receptivo, porque ele está há muitos anos acostumado com o mesmo tipo de abordagem, Isso, de né? abordagem. Perfeito. Você está devendo, aqui eu tenho a condição A, B, C, se você quer bem, se você não quer, amém. Aquelas ligações frias, quanto Exatamente. mais atrasado, mais fria a ligação fica. Eu Exatamente. acho que um ponto, parceiros não necessariamente comprometidos com a tua causa, que Exato. querem a recuperação a qualquer custo. Qualquer custo, sabe? Até porque eles Então, ganham sobre o sucesso também, né? Quer dizer, o quanto que tudo bem, poderia ser diferente, mas talvez você podia botar algumas informações ou SLAs que motivassem ele a fazer algo a mais, algo diferente, onde ele ganhasse também. exato, exato. Assim, eu tive alguns contratos com alguns parceiros recentemente, não na empresa que eu estou agora, mas na anterior, onde a gente tinha justamente, era uma matriz, se recuperou, qual foi a nota de pesquisa de satisfação, se teve uma rechamada ou não. Era quase que um mix, né, de operações de recuperação com operações de De atendimento, com um atendimento. viés muito forte de CX. Mas, enfim, o cliente ele está tão acostumado com essa questão robotizada, dura, que a gente tem discutido o quanto que o cliente vai estar aberto para conversar. Isso Porque, aí. no final das contas, ele acha que você está ali para, de fato, encher o saco dele, né? Que você vai E ligar de manhã, de arrancar uma tarde. promessa de pagamento a qualquer custo, né? Exatamente, né? Então a gente tem essas duas dificuldades. Um é a equipe humana que tem vieses, que tem, enfim, vivências e que muitas vezes replicam isso na hora do atendimento. E do outro lado, você tem um cliente machucado. Exatamente. Agora, Nadia, a gente está falando exatamente desses dois lados, né? Aonde a gente tem um grande desafio para que o cliente inadimplente veja a atividade de recuperação de forma diferenciada. Porém, a gente tem esse outro lado, que é o operador, que a gente sabe que, por mais que a cobrança digital evolua, ele sempre vai continuar existindo, aonde é engraçado, a gente falou um pouquinho, né, sobre isso, eu acho que não foi no nosso painel, mas no outro painel que eu mediei, que poxa vida, esse cara que está sentado na PA, muitas vezes é um cara que está lá achando que ele está passando um período. Não é aquilo que ele quer fazer o resto da vida. É óbvio, ninguém quer ser PA o resto da vida. Eu tive o prazer, por exemplo, eu trabalhei na Fininvest, em 1997, olha só, hein? Eu era gerente da cobrança lá, eu tinha 250 funcionários. Olha só que negócio legal. Eu saí da Fininvest, fui para uma empresa e depois fui trabalhar numa empresa de telecom. E aí, por volta do ano 2001, 2002, eu vim a São Paulo e eu visitei a Contax, na época, lá no Conjunto Nacional. A Contax lá tinha uma operação do Unibanco que tinha exatamente pego a operação que a Fininvest tinha e colocado na Contax. Adivinha o que eu achei lá? Eu achei operadores que eram da minha época, que naquele momento já eram supervisores. Então, assim,
nós aqui, eu, a Nádia, é óbvio, cada um tem a sua história, mas eu já fui cara que também eu não tinha nem PA, não tinha headphone na minha época, era telefone, tinha que segurar o telefone, né? Não fala isso, Tambellini. Mas eu não tenho problema com idade, porque meu cabelo já está mostrando quantos anos eu tenho, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é, a gente tem uma missão, e eu vou fazer aqui, estou já organizando isso, vou fazer uma sequência de vídeos aqui no canal, conversando com operadores, Opa, para que ele legal! dar a visão dele do que é o trabalho de operador de cobrança. Porque é o que você falou, né? Esse cara ele também tem que estar feliz para fazer esse negócio. Ele tem que entender, olha o tamanho do negócio que ele gerencia. Ele tem na mão a capacidade de regularizar, de ajudar alguém a voltar a ser uma pessoa sem dívidas, podendo botar a cabeça no travesseiro e falar, meu, consegui negociar minha dívida, vou pagar esse negócio, né? Isso é uma profissão. Eu sou um cara que hoje tenho 50 anos, tenho 30 de profissão. Cara, qual que é a minha profissão? Eu sou um profissional de risco, crédito e cobrança. Cara, você pode ser igual a mim, você que está aí sentado na PA. Por que não? Ah, não, porque eu estou fazendo faculdade de engenharia, eu quero ser engenheiro. Ok, tudo bem, mas você pode ser engenheiro, tem um monte de engenheiro que trabalha na nossa área de crédito e cobrança. Né? Não impede você seguir uma carreira. Isso aqui não é uma área marginalizada, é uma área super valorizada. Né? Então, como é que você vê isso? Né? Tendo a galera aí de operadores, muitas vezes, né? E tendo que passar essa mensagem também. Então, Tambellini, vou te contar um pouquinho antes de eu pôr o pé na cobrança, né? Como que eu conheci call center. Na época eu morava lá em Porto Alegre, eu trabalhava no jornal Zero Hora, eu era atendente, passei por televendas, passei por retenção, passei por cobrança. Morava no centro de Porto Alegre, na Duque de Caxias, e abriu uma Atento na... esqueci o nome, acho que era 7 de abril, era perto da Rua da Praia. Legal. Né? Eu falava para minha mãe assim, mãe, eu tô na Zero Hora, mas eu quero virar supervisora e ir para Atento, né? Porque dá para crescer dentro do call center. Aí. Por fim, continuei estudando, saí do call center, fui fazer outras coisas, e aí, de repente, voltei a ter contato com call centers lá na Verde, onde a gente se conheceu, trabalhando na área da cobrança. E todos os aprendizados que eu tive, eles foram aproveitados, e eu não esqueço daqueles momentos. Uma das áreas que eu mais gosto, de fato, dentro da área de cobrança, é operações, e por um motivo único, porque a gente está na linha de frente, em contato com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é com o cliente, Edu. Então, eu brinco hoje lá na empresa. É onde a coisa acontece efetivamente. É onde acontece. Eu brinco lá na empresa que hoje uma das áreas que mais fala com o cliente, porque eu trabalho numa fintech e todo o processo de onboarding, digamos assim, de compra, a gente faz empréstimo pessoal, é tudo digital. Então, uma das áreas que mais fala com o cliente somos nós, de fato, né? Então, é ali que a gente enxerga quais são as dores, quais são as necessidades dos clientes e a gente consegue retroalimentar. Eu escutei esses dias, né, lá no fórum onde a gente estava, que a cobrança arruma a empresa de trás para frente, né? A gente interage demais com as outras áreas, a gente retroalimenta crédito, risco, fraude. Quem sabe agora, com essa mudança que a gente está tentando promover dentro da estrutura, a gente consiga cada vez mais fazer coisas personalizadas para os clientes, para que a gente recupere ele não só para a empresa, mas para o mercado, porque um cliente, quando ele está no status de inadimplência, não é ruim só para nós, é ruim para todo o ecossistema. Né? E aí, né, você imagina, quer dizer, se a gente for olhar o número da Serasa, né, que não estou dizendo que é mentira, mas é impressionante, 70 milhões de pessoas negativadas.
Não é só isso. Eu tenho cara que está com mais de 5 anos de dívida, que nem negativado está, mas está devendo ainda. Né? Então, assim, olha só o tamanho. E o cara que está antes da negativação, que também começa a dever. Olha o tamanho desse negócio. Então, como é que eu vou dar crédito, né, se eu for olhar só isso? E eu acho que o crédito, você está numa fintech. Eu hoje tenho falado muito, eu acho que existem produtos de crédito que poderiam ser muito destinados ao inadimplente, né? Porque uma das soluções para você acabar com a inadimplência é o próprio crédito. Só que também não adianta eu que estou inadimplente, com juros lá de, sei lá, 100% ao ano, né? Que não é nada de difícil, eu vou pegar um outro empréstimo com juros de 200, cara, não faz sentido, eu tenho que trocar dívida cara por dívida barata, né? E eu acho que tem uma oportunidade muito grande da gente crescer o crédito. Eu me preocupo muito com este programa que o governo está desenhando aí, o Desenrola, né? Porque eu já vivi o problema do FIES. E como é que acabou o FIES? Com o governo anterior tendo que dar 90 e poucos por cento de desconto para o cara pagar. Significa Eu que vivi isso. quem que pagou a dívida fomos nós, pagadores de impostos, né? Porque o governo não tem dinheiro. O governo ele só tem dinheiro a partir de impostos. Então me preocupa muito o Desenrola como um programa social. Eu não vou precisar pagar esse negócio. Vou regularizar minha dívida e o governo que pague. Não, não é o governo, somos nós. Né? É complicado, né? Eu vivi o FIES também, eu Pois trabalhei é, alguns anos no segmento de educação, cobrando tanto o ensino superior quanto o ensino básico, né? Agora vem esse novo programa. Para mim, o ponto é a gente está querendo, o governo com isso está querendo matar o sintoma e não a causa, exato. né? Então, é uma questão de educação que começa desde a base. Semana passada eu estava conversando com uma moça, né? Ela, poxa, a minha filha de 14 anos, ela fica comprando muita coisa nesses e-commerces, ela não sabe lidar com dinheiro. Eu chego em casa, ela fala, mãe, eu coloquei no carrinho. Aí eu falei assim, mas a sua filha não tem educação financeira na escola? O meu tem. Graças a Deus, estuda numa escola que dá. Ela, não, na escola da minha filha não tem, ela estuda na escola pública. Então, a questão toda está na base, Tá na né? Se você base. não dá uma educação, se a pessoa não sabe se relacionar com dinheiro, ela se torna consumidor compulsivo e depois ela não Exato. consegue sair daquela espiral, daquele círculo vicioso, né? Exatamente. E eu comentava sobre isso também numa oportunidade que eu entre os bancos que eu sou cliente, né, tenho 2 bancos que eu sou cliente. Eu sou cliente de um banco maior, principal, mas eu tenho conta, por exemplo, no C6. E, cara, eu achei fantástica a iniciativa do C6, que é o C6 Yellow, que é para menores de 18 anos. Você pode programar uma mesada. Quando eu já vi isso, eu já abri para o meu filho. E aí a primeira coisa que eu senti falta pô, cara, mas não tem aqui uma carteira de investimento? Meu, foi eu falar aquilo, passou 2, 3, 4 meses, sei lá. Aí abriram o C6 Yellow para você pode fazer uma renda fixa. Aí eu já peguei meu filho e falei, seguinte, agora você tem a tua mesada, você tem aqui o teu lugar de investir. Então, você vai pegar sempre um percentual de tudo que entrar na tua conta, que seja 10%, que seja R$ 5, você vai botar lá no investimento. Porque isso aqui... E aí você tem que ter lá, ó, no mínimo 6 meses de mesada. Aí você pode falar, pô, beleza, agora eu estou aqui, estou bem, porque se meu pai falhar com a mesada, eu tenho 6 meses livre. Isso é educação financeira, isso é você poder. E aí, meu filho, é muito engraçado que meu filho fica lá, pai, hoje, agora ele parou, né? Mas no começo ele falou assim, hoje ganhei 22 centavos. Ai, que bonitinho. Então, assim, É, mas olha que legal, e eu acho que todo banco tinha que ter um produto desse, porque a oportunidade da educação financeira, e um cliente que você pega nessa fase, eu lembro do Real, né? O Real tinha o Real Conta Universitária. Quantos caras hoje são clientes Santander hoje
por Por conta causa do que real. eram a primeira conta do real universitário. Você sabe, Tambelini, assim, é muito bacana essa questão da gente trabalhar a educação financeira na base. Isso aí. Eu mesma sou voluntária de uma ONG e eu fui professora de programas educacionais de educação financeira durante muitos anos, né, para ensino básico. Acho que isso faz total diferença. Mas para mim, o grande problema, além da base, é a gente entender como que a gente vai tratar a educação financeira para adultos que não foram educados para ter educação Exatamente. financeira. Há uns 2 anos atrás, e eu venho acompanhando, eu bati um papo com uma startup chamada Flourish, né? Ela é de um brasileiro que está lá nos Estados Unidos, e é muito bacana a solução que ele traz, né? Basicamente, ele pluga, né, junto às instituições financeiras e é um engajamento para que você poupe, para que você pague em dia as suas contas e para que você regularize os débitos, né? Então, até que ponto também as instituições financeiras elas têm também os programas de engajamento, né? É. Foi muito bacana. Então, assim, as pessoas elas ganhavam pontos. É como se fosse um jogo, né? É baseado em gamification, né? Eles fizeram alguns pilotos com algumas instituições financeiras aqui no país. Eu virei fã, acompanho eles, né? Então, se por um lado a gente tem uma turma novinha, né, crescendo, como que a gente trata esses adultos, né? Porque alguns são inadimplentes, outros podem estar no risco de se tornar um. Alguns que ficaram inadimplentes nunca vão conseguir regularizar, e no final das contas todo mundo sai perdendo, né? Isso Porque o aí. cliente aqui no Brasil, ele ainda é muito avaliado pelo cadastro negativo, e Negativo. não pelo A gente está cadastro começando positivo, a construir o positivo. né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu pus o pé na cobrança, já se falava em cadastro positivo, Exato, quase nossa, 15 anos depois, a gente está engatinhando, né? exatamente. E enquanto isso não evolui, a gente tem um pool de pessoas tentando sair desse status para voltar para o mercado consumidor e que não consegue, né? Eu acho que uma das coisas que tem apoiado no resgate dos clientes para o mercado é o crescimento do mercado de NPL, de NPL, Sem né? dúvida. Que querendo ou não, é muito engraçado. A gente fala, poxa, mas eu não posso dar mais desconto? Não, aí você vai lá e vende a sua Vende a carteira por carteira dois por... por cento, Exatamente. né? Não, não Mas vou dar desconto no principal. Aí vai vender a carteira por 3%, 4%, 2%. não é Mas, cara, por que não deu desconto lá atrás, caramba? exato. Então, isso tem apoiado Isso aí. e ajuda os clientes a saírem desse estado de inadimplência, né? Mas eu acho que tem muito engraçadinho que aprendeu a dever também, né? Então, Tem sempre. voltando, né? Como que a gente separa o joio do trigo? Como que a gente dá o remédio certo para o cliente certo? Isso aí. Tem essa questão de entender, eu acho que o porquê que ele quer regularizar, eu acho que utilizar mais dados, apesar de que dados é algo caro também, Ainda. né? Então, poxa, o cliente inadimplente, ele já está penalizando, né, a Ainda vou organização. gastar dinheiro, não é? Ainda Porque... vou gastar dinheiro, mas Exatamente. minimamente utilizar os dados que você tem dentro de casa, de Exato. entrada, e, enfim, juntar essas duas coisas, eu acho que ela é fundamental para que você tenha políticas que sejam positivas para os dois lados, né? Quem não tem condição ganha o desconto que precisa, quem tem condição não se vale digamos assim, da boa vontade da organização também, né? Esses dias eu peguei uma cliente que começou a oferecer lá embaixo, assim, era um absurdo. Aí eu falava, não, não vou aprovar isso, ela tem que pagar tanto. Ficou mais ou menos umas 2 semanas. Aí o pessoal veio falar comigo, nossa, Nádia, mas assim, foi 3 vezes mais, era um montante financeiro expressivo. Exato. Eu falei, pois é, esse é o tipo de Não dá para abrir cliente mão, né? que não De cara. merece, que ele queria se valer, Que valeu digamos do... assim, da situação, né? Exatamente. Por outro lado, existem outros que de fato fazem sentido, Sim. né? Quando eu trabalhava em educação, era muito engraçado, a gente cobrava medicina.
E a gente pegava, às vezes, famílias que estavam viajando, tinham bastante condição financeira e que estavam tentando se valer, né? E, E, por outro primeiro, lado, a gente... quem é que vai fazer um curso de medicina numa faculdade particular? Pois Entendeu? é. E a gente tinha alunos em situação de bastante fragilidade, morando em comunidades e tudo mais, né? E você vê, os dois querem sair da inadimplência, né? Exato, Só que exato. qual que de fato precisa de uma Efetivamente. mão da organização, né? Eu E eu acho acho que aí que é um ponto que eu acho que a gente tem discutido muito ultimamente. Até na FAICO teve um americano, na verdade era um indiano, que esteve aqui, passou uma semana aqui no Chile, trazendo novidades práticas. Aí tem algumas que são novidades para o momento. Na verdade, a gente olha e fala, esse negócio não é tão novo assim, mas, meu, funciona agora e está valendo a prática, que é a história de conhecer personas, né? E aí estabelecer, que é isso que você falou, pô, esse cara aqui é um cara que é estudante de administração de empresas. Cara, tem uma dívida de, sei lá, R$ 3.000, mora numa comunidade. Aí esse cara aqui é um estudante de medicina, deve R$ 30.000, cara, mora num bairro super bom, no Facebook dele tem foto dele na Grécia. Pô, aqui que eu vou abrir mão de juros, de parcelamento? É o cara da comunidade, do curso de administração, entendeu? Pô, são personas diferentes que eu posso fazer ofertas diferenciadas. Então, eu acho que, de novo, né, eu venho pegando no pé que a gente está na era da inteligência. Não tem por que eu cobrar todo mundo igual, eu oferecer a mesma coisa para todo mundo. super concordo, Tambelini. Eu acho que nesse aspecto também é importante a gente pegar e olhar para as nossas ferramentas, né? Porque até que ponto as ferramentas que a gente tem hoje possibilita a utilização de, digamos assim, estratégias tão sofisticadas. Eu Exato. brinco, mas existem sistemas de fato parrudos que a gente consegue pegar e fazer vários cruzamentos e ter diversas estratégias, mas, por outro lado, existem outros que ficam caindo, que não conseguem ter processamento suficiente, né? Isso E aí. aí aqui a gente já começa a enxergar no futuro, possivelmente, quais serão as plataformas que vão evoluir, Exatamente, evoluir. porque as ferramentas que a gente tem hoje no mercado, muitas delas já estão aí no mercado há bastante tempo, né? Então, aqui é mais um apelo de uma pessoa que é usuária, né? Isso Fiquem aí. antenados, porque, de fato, a gente precisa muito que as ferramentas elas evoluam, tenham capacidade de processamento de alto volume de dados, que ela consiga cada vez mais nos apoiar na personalização, porque as coisas elas são muito binárias, né? Sem dúvida. Muito filtro duro, digamos assim. E Exato. aí, até que ponto a gente consegue, de fato, pegar essa Processar tudo isso. estratégia e colocar para rodar? Porque como é que eu vou ter uma estratégia e falar assim, por que você pagaria hoje? Ah, porque eu consegui emprego. Aí cruza isso com a persona, entende a região, faz um clone, vê como é que está o collection score, faz Faz isso, faz uma isso, faz oferta aquilo, e personalizada. faz uma oferta personalizada. O próprio sistema cai, às vezes, dependendo da Exatamente. plataforma que você Para tem. buscar tudo isso. Isso aí. Foi muito engraçado esses dias. O meu irmão mora fora, em outro país. Ele foi comprar uma passagem aérea. Ele falou, Mana, olha para mim. Aí eu olhei a passagem de lá para cá, do meu computador aqui em São Paulo. Ele entrou no site da empresa, lá do país que ele estava, olhou o Outro, mesmo voo, o mesmo outro trecho, preço. Mesmo preço? outro preço, né? Outro Então, preço. olha só, como que a gente faz isso em cobrança? Exato. Como é que você faz? Imagina que você Como que está você faz? negociando e aí são dois agentes de negociação, cada um com um preço diferente. Né? Exatamente. Confiança que você tem, vai, de repente vai me ligar um terceiro que vai ter um outro preço melhor ainda. Não, eu queria muito que alguém que estivesse assistindo e que conseguisse me entregar essa solução, depois me procurasse, tá? Boa. Ô, Nádia, olha, querida, estou aqui assim, amando o papo. Puxa vida, muito gostoso. E eu estou aqui pensando que nome que eu vou dar, porque, meu, esse papo aqui
tem que ter um nome muito legal, já logo na introdução do episódio, para o povo vir aqui e falar, caraca, meu, o que é isso? Porque a gente falou de muita coisa legal aqui, né? Aí eu pensei, né, a cobrança, a revolução da cobrança, a nova cobrança, enfim, pensa aí, porque isso aqui vai ser editado daqui uns 2 dias, e aí, a hora que ele for para o ar, a gente tem que ter um nome bem legal aqui para que a gente possa atingir a maior quantidade de pessoas, porque o papo foi fantástico, disruptivo, novo, né? Essa é a nova cobrança que eu quero ver, inclusive, né? Estou com 50, ainda vou viver mais 50, então, e vou trabalhar até morrer, então eu quero ver essa cobrança aí, não daqui a 50 anos, mas daqui uns 5, pelo menos, já em Opa! operação. Edu, assim, mais uma vez, muito obrigada, tá, pelo Querida, convite. obrigado você. Foi um prazer, todas as vezes, é muito bom estar contigo. Obrigado, da Vou mesma pensar forma. com carinho, né, nesse nome. Tem várias coisas aqui passando pela minha cabeça. Pensa assim. Mas, enfim, acho que a gente precisa inverter a lógica, né? O pessoal fala muito de empatia, se colocar no lugar do outro, acho que também é um pouquinho disso, Sem né? dúvida. Porque a gente fala em atender com empatia, mas até que ponto a gente, de fato, está entregando alguma coisa, né, que o outro lado espera. Obrigada, viu? Obrigado você, Nádia. Para você que está ouvindo a gente, não esqueça de curtir o canal. Sempre esqueço de falar isso no início do vídeo. Mas curta o canal, compartilhe. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Tá faltando pouco para eu bater 1.000 inscritos no meu canal. Acho que é a primeira meta aí de qualquer pessoa que tem um canal é ter 1.000 inscritos. Então, vamos lá, Opa, falta pouquinho. Galera, muito obrigado mais uma vez. Nádia, de novo, obrigado. Um grande beijo aí e até a próxima, pessoal. tchau, tchau, um beijo.